E aí vamos para o segundo exemplo, pessoal. O nosso segundo exemplo, ele pede o seguinte, ele quer saber qual é a medida do ângulo BOC, ou seja, este ângulo aqui, BOC, certo? Qual é o valor deste ângulo? Nós temos o ângulo AOB, que mede 32 graus, 48 minutos e 20 segundos, certo? E a gente tem esse ângulo formado pela caixinha que nós já estudamos o ano passado também, e a gente sabe quanto vale este ângulo, né? Só precisa lembrar. Alguém lembra o valor dele? O valor dele é de 90 graus, certo? Então, o ângulo AOC mede 90 graus, certo? Para a gente descobrir o ângulo BOC, o que a gente tem que pensar? Que o ângulo AOB, que é o ângulo de 32 graus, 48 minutos e 20 segundos, mais o ângulo BOC, que é o ângulo que a gente quer, os dois somados vão resultar em 90 graus. Então, para descobrir este valor, o que a gente precisa fazer? Pegar o total do ângulo, que vale 90 graus, e agora, no caso, fazer menos o ângulo de 32 graus, 48 minutos e 20 segundos, certo? Então, vamos lá. A gente pega o ângulo, então, o valor total dos dois, que vale 90 graus. Mais uma vez, como que eu sei que vale 90? Porque toda vez que o ângulo ele tem essa caixinha aqui, ele é o ângulo do tipo reto. E ângulo do tipo reto mede 90 graus. Então, a gente coloca 90 graus menos o 32 graus, 48 minutos e 20 segundos, certo? Só que, pessoal, o que acontece nessa situação que não dá para a gente resolver, né? No caso do 90 graus, nós não temos nem segundos e nem minutos para poder resolver. Então, neste caso, significa que a gente vai precisar fazer o quê? Uma transformação. A gente vai precisar pegar o 90 graus e vai precisar quebrar ele para poder formar o minuto e o segundo que precisa para poder ser resolvido. Então, o que a gente vai fazer? Dos 90 graus, a gente vai tirar 1 grau dele, certo? Tirando 1 grau dele, o que acontece? Ele vai ficar com 89 graus, certo? Deste 1 grau, se eu for transformar em minuto, quanto de minuto que eu consigo deixá-lo? Eu consigo formar com 1 grau 60 minutos, não é? Então, ao invés também de eu colocar 60 minutos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a seguinte transformação. Então, de 1 grau que eu tirei do 90, ficou 89 graus. E este 1 grau que vai formar 60 minutos, eu também já vou fazer o seguinte, já vou ter o seguinte raciocínio. Eu vou tirar 1 minuto, certo? Então, ele vai formar aqui o quê? 59 minutos. Por que dos 60 minutos que foi formado pelo 1 grau aqui que a gente tirou, eu deixei 59? Para também deste 1 minuto já formar o segundo. 1 minuto equivale a quantos segundos? A 60 segundos, certo? Então, agora eu tenho minuto e segundo, certo? Então, dos 90 graus, eu tirei 1 grau para poder formar o minuto. Do minuto, eu tirei 1 minuto para poder formar o segundo. Então, na linha de baixo, menos. Vamos repetir o ângulo aqui para poder fazer a continha de menos. 32 graus, 48 minutos e 20 segundos. Certo? E agora é só resolver.
segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Então, vamos lá. Vou fazer direto já, tá, sala? Então, 20 para chegar no 60, 40. Então, a quantidade de segundos é 40 segundos. Aqui, 48 para chegar no 59, 8 para chegar no 9, 1 e 4 para chegar no 5, 1. Então, 11 minutos, certo? E agora, 32 graus para chegar no 89 graus. Então, 2 para chegar no 9, 7 e 3 para chegar no 8, 5. Quer dizer, então, pessoal, olha lá que interessante. O ângulo BOC equivale a 57 graus, 11 minutos e 40 segundos, ok? Então, mais uma vez aí, para quem não entendeu o raciocínio, vou fazer uma revisão. Então, no segundo exemplo, diferente aqui do primeiro, que ele queria que nós descobríssemos o ângulo AOC, que é ângulo AOC, esse ângulo grandão, AOC. Ele queria saber quanto que media do A até chegar no C. A gente tinha o ângulo AOB e o ângulo BOC. Para descobrir o valor do AOC, o que tinha que fazer? Pegar o ângulo AOB e somar com o ângulo BOC. Como ele passou, aqui no caso do minuto, ele passou de 60 graus, a gente fez uma transformação. A gente retirou 60 minutos do 71, certo? Que ficou 11 minutos. E dos 60 minutos que nós tiramos, o que aconteceu? A gente transformou ele em grau. Então, ficou o quê? Formou um grau a mais, que a gente somou com 119 e deu 120 graus, certo? No exemplo 2, a situação é diferente, porque nós temos o ângulo AOB, nós temos o ângulo BOC, e nós temos essa caixinha aqui. O que ele quer saber? Ele quer que nós descobramos qual é o valor do ângulo BOC, este ângulo aqui que não tinha valor. Nós tínhamos valor para o ângulo AOB e nós tínhamos essa caixinha aqui. A caixinha representa ângulo de 90 graus, porque é um ângulo do tipo reto. E ele está querendo dizer que é o que vale tudo aqui, no AOC, certo? No BOC nós não temos nada, então neste caso é uma subtração entre o valor do ângulo total, que é 90 graus, menos o valor do ângulo AOB, certo? E aí a gente consegue descobrir esse. Então, coloquei lá 90 graus menos o valor do ângulo AOB. Só que no caso aqui, o que aconteceu com 90 graus? Ele não tem minuto e nem segundo. Então, a gente teve que pegar o 90 graus e transformar ele no ângulo que tivesse minutos e segundos. O que nós fizemos? Dos 90 graus, tiramos 1 grau. Então, ficou 89 graus. Este 1 grau, ele equivale a 60 minutos. Só que ao invés de eu colocar 60 aqui, eu já peguei e fiz de cabeça o seguinte. Eu já peguei dos 60 minutos e já tirei 1 minuto para poder formar o segundo. Por quê? Porque tem segundo também no outro ângulo. Então, ficou 59 minutos. E esse 1 minuto que eu retirei dos 60 minutos formou nossos 60 segundos. Copiei o ângulo AOB embaixo e aí resolvi. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Se precisar, me chame aí no grupo do WhatsApp ou no privado e a gente vai tentar aí tirar as dúvidas. Passei alguns exercícios e espero aí que vocês façam certinho. Beleza? Obrigado.